Vocês conhecem a comunidade Amish? Existe nos Estados Unidos uma comunidade muito famosa, cujo nome Amish, tá? É bem popular lá e representa uma comunidade de pessoas que vivem como há 300 anos atrás. Da onde eles apareceram? Então, no final ali de 1600, início de 1700, mais precisamente 1693, esse grupo se originou de uma separação religiosa e passou a seguir a Bíblia de forma literal. Isso aconteceu lá na Europa, mais precisamente na Inglaterra, e eles, pela sua excentricidade, obviamente sentiram uma certa perseguição e resolveram se isolar. E aí, como eles fizeram isso? Então eles foram para a América, foram para os Estados Unidos, e ali eles se desenvolveram plenamente. Então existem várias comunidades Amish espalhadas pelos Estados Unidos. Cada comunidade tem as suas regras próprias, mas com a base sendo a mesma para todas, ou seja, mínima utilização da tecnologia, certo? Seguir a Bíblia literalmente, e são pessoas pacíficas, extremamente pacíficas, e que desenvolvem as suas atividades sobrevivendo dia a dia. Então, como eles recusaram a tecnologia, eles praticamente não usam eletricidade, não usam carros, então é comum eles se transportarem de um lado para o outro em pequenas carroças, saindo da comunidade, indo até a cidade mais próxima para adquirir algum produto. Não usam máquinas complexas, a maioria do maquinário deles é feito por eles mesmos, e a maioria delas de madeira. Então, por exemplo, eles têm a máquina de fazer corda, por exemplo. Então eles não vão comprar corda na cidade, eles fazem a sua própria corda, cultivam a fibra e fazem a sua corda, tá? E aí tem uma maquininha lá de madeira, todo de madeira, que eles usam para fazer esse tipo de artesanato, vamos dizer assim. Não usam eletrônico, celular, computador, nada disso. Eles têm pouquíssimo contato com a cidade. Normalmente eles só vão à cidade para comprar os artigos de primeira necessidade que eles não têm a condição de produzir. E aí inclui, por exemplo, o sal, o açúcar, né, que eles adquirem na cidade, e mais algum produto ou outro. Quanto a seguir a Bíblia, né, eles são muito religiosos, têm uma ética e uma moral exacerbada. Então os seus cultos que são feitos durante o final de semana são cultos em que se evoca todas aquelas qualidades, as virtudes do cristão. As regras, apesar de serem rígidas, eles são voluntários na comunidade. Ninguém é obrigado a ficar ali. Eles podem sair a hora que quiserem. Existe até um certo rito de passagem. Então, quando o adolescente, a partir de uma certa idade, ele pode optar se ele vai ficar lá ou se ele vai sair. E se ele sair, ele sai por um período de tempo, e se quiser ele pode voltar. Então ele pode experimentar o mundo lá fora e retornar para a comunidade. O interessante é que estatísticas mostram que 95% dos jovens que saem, vivem lá fora por um período, retornam para a comunidade. Muito bem, por que nós estamos falando dessa comunidade Amish? Porque ao longo do tempo eles desenvolveram uma série de habilidades, aliás, eles mantiveram uma série de habilidades da época lá da Idade Média, como conservar alimentos, como cultivar a terra, como preparar, processar esses alimentos. Tanto que a casa deles é uma casa muito simples, com poucos móveis, que eles mesmos fazem com os recursos que eles têm na comunidade. E o local principal da casa é a cozinha. Por quê? Porque lá se reúnem as pessoas que estarão trabalhando e processando todo o alimento que eles produzem, para que isso dure por um bom tempo
inclusive na época da entre-safra, seja dos vegetais ou de material de origem animal. Então eles conseguem fazer a conservação dos ovos, conservação da carne, tá? São habilidades vindas da Idade Média. Essas máquinas que eles têm, entre aspas, né, são pequenas máquinas que eles utilizam ali, servem para trabalhar o material deles. Eles usam bastante a energia da água, então rodas d'água para produzir, por exemplo, para moer grãos, para fazer farinha, para mexer serra, tá? Então essa energia hidráulica é bastante utilizada. Como eu disse, eles são bem pacíficos e passam o dia inteiro vivendo nisso. Eles não dão, inclusive, eles não dão muita importância à educação. Então, basicamente, todo mundo faz até o primário e para por aí, tá? Eles dão mais importância em que os jovens aprendam as coisas da vida ali para o dia a dia, para produzir, para sobreviver, tá? Então, a educação lá é voltada para a vida do dia a dia e não para um progresso, vamos dizer assim, numa carreira ou numa coisa desse tipo. E aí fica o seguinte questionamento: qual a capacidade de sobrevivência dessa comunidade? Nós podemos entender que eles têm uma capacidade de sobrevivência na área rural muito maior do que a nossa, muito maior do que aqueles que são de cidade, tá? Em compensação, por serem extremamente pacíficos, eles têm uma tremenda dificuldade em defender essa comunidade. Então, enquanto eles estão numa situação de normalidade, está tudo maravilhoso. Se eles saírem dessa situação de normalidade, se for instalado um caos nas redondezas, se eles tiverem que enfrentar pessoas violentas, querendo saquear, querendo levar tudo aquilo que eles conseguem guardar, aí eles vão ter uma certa dificuldade. Então, entrem na internet, estudem a comunidade Amish e vocês vão ver. Tem uma série de técnicas ensinadas ali e que vale a pena para nós que somos sobrevivencialistas entender como funciona a dinâmica da comunidade Amish. Prepare-se e sobreviva.